Então, galera, vamos para mais uma consequência da crise do petróleo. Que o diesel é usado principalmente para abastecer caminhão, você já sabe. E com o petróleo nas alturas como está agora, começa a crescer um medo que muita gente também já conhece, né? Que é o risco de uma nova greve dos caminhoneiros, assim como a gente teve alguns anos atrás. Hoje eu vou te mostrar como foram as greves dos anos anteriores, qual é o risco de ter uma nova greve dos caminhoneiros e o que você pode fazer para proteger os seus investimentos. Vamos falar sobre isso? Para a gente falar da situação atual, é importante a gente lembrar um pouquinho do que aconteceu nos anos atrás. Lá na greve de 2013, na época do governo Dilma ainda, a paralisação acabou resultando em mais de 90 bloqueios de rodovias em só 4 dias, tudo isso por conta da alta do preço do diesel e a política de combustíveis da Petrobras, a PPI, que eu citei no vídeo anterior. A crise de 2015, quando já estava rolando o impeachment da Dilma, aconteceu várias vezes, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre do ano, né? E as exigências eram bem parecidas, né? A questão do preço do diesel, as condições de trabalho, pedido também de impeachment da ex-presidente, e teve 12 estados que foram bloqueados. Então a resposta foi da sanção da lei dos caminhoneiros e a justiça proibiu esse tipo de interdição em rodovias. Já em 2018, que foi Michel Temer no governo, né? Ela durou mais ou menos uma semana, foi ali no mês de maio, e o principal objetivo da manifestação foi contra os reajustes frequentes e sem previsão mínima para os preços dos combustíveis. A paralisação das rodovias aconteceu também em todos os estados do país e causou um problema muito grande sobre a disponibilidade de alimentos no país, já que a gente faz isso aqui no Brasil basicamente por rodovias, né? Então teve um problema muito grande com aves, suínos, álcool, açúcar, frutas, hortaliça, carne, enfim. A gente teve um aumento no preço das comidas, como lá em Recife, por exemplo, a gente teve batata que estava custando R$2 o quilo, passou a custar R$8. Então a gente vê tanto impacto na economia como também na parte alimentícia do nosso país, né? Que são questões básicas, essenciais para a vida, mas que subiram muito o preço devido a essas condições. Que os mercados começaram a ficar sem estoque de alimento por conta da paralisação. Se não tem caminhoneiro rodando por aí, a gente não tem transporte. E o que está acontecendo agora é bem parecido com o que aconteceu anos atrás, tá? Não se engane. Então existe aí uma insatisfação referente à alta do preço do óleo diesel e por isso só já alertou o governo sobre uma possível paralisação dos caminhoneiros por ser uma situação que poderia muito bem se repetir. A história meio que é a mesma, né, gente? Então, só de existir esse medo, esse rumor, os preços já mudaram. O preço do petróleo Brent, como eu falei já acho que uns 2 ou 3 vídeos, tá subindo absurdamente. No dia de hoje que eu gravo, hoje 31 de março, a gente tá falando de $115 por barril Brent. É muita coisa. Os navios que estavam vindo pro Brasil mudaram de rota, né, procurando países que estavam pagando mais, a maioria na Europa, inclusive. Daí o Brasil zerou o PIS e o COFINS, ou seja, ele deixou o diesel isento de tributos nacionais para poder conter esses efeitos de guerra sobre o custo de transportes e alimentos, e a Petrobras fez um reajuste no preço do diesel. Isso eu também citei no vídeo passado. Só que isso por um rumor, não tinha sido nada absolutamente confirmado, oficialmente confirmado ainda. O ministro do Transporte falou nessa quarta-feira, dia 24, semana passada, que o governo vai anunciar novas medidas para poder atender às demandas dos caminhoneiros, falando sobre fiscalização eletrônica, falando sobre cumprimento de frete, sobre transparência nas operações, etc. E mesmo assim, na quinta-feira, dia 25, os caminhoneiros fizeram uma assembleia para poder decidir sobre essa paralisação nacional. E a coisa não para por aqui, galera. É mais ou menos assim que começa um grande movimento e esses movimentos eventualmente atingem o nosso estilo de vida, o país fica cada vez mais inflacionário, o governo tem que injetar mais dinheiro, enfim. Tá gostando desse tipo de conteúdo? Faz sentido o que eu falo aqui para você? Escreve aqui nos comentários. Seu feedback é muito importante, tá bom? Como até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, a gente não teve grandes atualizações sobre a greve, a gente pode pensar nos possíveis cenários daqui pra frente, tá? Primeiro, se a greve não acontecer, então aqui nesse cenário não significa que tá tudo bem, significa apenas que as coisas estão se segurando, né? A guerra vai continuar lá fora, pode ser que isso acabe se tornando uma coisa regional, as coisas estão se segurando, o preço do petróleo vai continuar instável, assim como nessa semana ele baixou, então no dia que eu gravo esse vídeo ele tá quase $98, mas ele chegou a $94 no dia 24. Então a gente pode ter um cenário em que ele vai continuar subindo e descendo por conta que a guerra continua. Então o diesel vai continuar alto, mesmo se não tiver paralisação, o governo pode continuar segurando os preços, dessa maneira que já foi prometido que vai continuar, mas numa tentativa para não cair tanto no bolso do consumidor, né? Mas vai manter os impostos sobre a refinaria, para também gerar um pouco daquele equilíbrio. Então o problema vai continuar se acumulando e não impede que ele estoure lá para frente. Qual que é o cenário 2? Se a greve acontecer, se a gente tiver
tiver de fato a paralisação dos caminhoneiros. Aqui o impacto é mais direto. Se o transporte parar, vão acontecer, né, coisas muito semelhantes ao que aconteceu nas outras crises. Então a gente vai começar a ter falta de produto, principalmente no campo alimentício, a indústria vai desacelerar ou até parar, dependendo da área. O comércio vai sentir muito, vai desaquecer em todas as áreas, e aí entra o efeito dominó, né, ou o efeito cascata, que eu também citei alguns vídeos atrás. A inflação vai subir, o IPCA fica pressionado, os juros tendem a subir, justamente para poder controlar isso, e ainda tem o fator político, porque como o governo é pressionado, ele pode voltar com subsídios para poder segurar o preço, política, enfim. E dependendo da situação para poder resolver a curto prazo, pode até piorar a questão fiscal depois. E isso vai acabar caindo para o consumidor, vai acabar caindo para o contribuinte, que somos nós quem pagamos impostos. Esse setor é um dos que tem mais poder de pressão no Brasil, porque grande parte do nosso comércio, como eu disse, é transportado por rodovias. A gente não tem tanto trem ou outras maneiras de fazer transporte de comércio de forma geral. Então a gente depende muito dos caminhões, né? E é isso que pode acabar caindo pra gente. Aí vem a pergunta mais importante. O que dá pra fazer com tudo isso? Primeiro, a gente precisa pensar em proteção contra a inflação, né? Em momentos assim, faz muito sentido a gente ter parte do dinheiro em ativos que acompanham ou se beneficiam da alta de preços, como IPCA+, tá? Basicamente isso, IPCA+. Segundo, a gente pode fazer a proteção cambial, né? Que é quando o cenário piora, o dólar costuma subir, isso já é um histórico, então tem uma parte do patrimônio nessa moeda ou em ativos ligados ao dólar pode equilibrar o teu patrimônio. A gente precisa manter a calma também, tem que agir com estratégia para poder atravessar esse tipo de período de uma forma melhor, mas a gente precisa sempre pensar em patrimônio de modo geral. A gente precisa aguardar, na verdade, para ver o que vai acontecer. Então, se você quiser mais informações, continua assistindo meus vídeos que eu não vou deixar de falar sobre isso. Mas, de modo geral, aqui agora a minha opinião, não deixem de investir, gente. Não deixem de investir, não parem o que vocês já começaram. Você está investindo em ações, está investindo em bolsa, está investindo em Bitcoin, está investindo em operações estruturadas com o Grupo Hoteles, continua, porque dificilmente as opções nas quais você está investido vão ser tão diretamente afetadas pela guerra, pelo caminhoneiro, entendeu? Porque assim, eu não estou falando que se você tem Petrobras na carteira, se você tem Prio, se você tem indústrias de petróleo, você não vai ter uma flutuação. Eu não estou falando que se você tem um e-commerce, ou se você tem uma loja digital, que você não vai ter flutuação também nos valores de entregas. Eu tô falando para vocês não perderem a tese de vocês, porque é justamente nesse momento de crise, nesses momentos de crise, na verdade, que as teses são confirmadas, né? Porque em momentos de crise há muitas oportunidades. Então vamos considerar, aqui eu não tô nem falando e puxando a sardinha do Grupo Hoteles, mas vamos considerar um mercado de ações. Esse é o melhor momento para entrar naquelas opções que estão descontadas, porque as pessoas estão com medo. Então é legal, é preferível que você compre ao som dos gritos e venda ao som dos tambores. E não que você compre ao som dos tambores e venda ao som dos gritos. Porque pensem o seguinte, você está comprando um ativo que as pessoas estão com medo de ter. Então, naturalmente, existe uma tendência muito grande para que esse ativo se desvalorize. Se tu tá comprando uma coisa descontada, por si só já é bom. Então, vamos pensar que vocês, meus queridos investidores, meus queridos espectadores aqui do YouTube, são pessoas controladas, têm uma boa gestão emocional e não vão se desfazer das suas posições por conta de uma crise. Geralmente é assim que a gente fica rico, pô. Não tem muito mistério. Você tem uma tese, você segue essa tese, você vai com ela até o fim, no final você pode apurar, deu certo ou deu errado. Certamente ninguém vai ficar onde está perdendo dinheiro, mas o investidor estratégico compra quando está todo mundo desesperado. Ele entra em operações para poder ganhar dinheiro e correr risco quando ninguém quer correr risco. Faz sentido? Não faz? Então comenta aqui que eu vou saber. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu sou Henrique Boteles e até a próxima.